E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Novidade. 29 de abril deste ano, alguns meses atrás, mas acho que o Manuel do Globo, ele não leu seus colegas da imprensa, né? Ele só deve ler as matérias que saem na Globo. Saiba quem é e o que pensa o nome cotado para a economia de um eventual governo Lula. Novidade, viu? O cara é novidade. O cara que já está sendo cotado desde abril, novidade. Na Globo. Mas em outros veículos já é notícia antiga. Quem era? Nosso glorioso Gabriel Galípolo. Olha que rapaz bonito, rapaz. 26 de julho de 2022. André Sadi. É do G1, mas G1 em Globo é diferente, né? Acho que o Manuel só deve ler o jornal Globo. Empresários assinam carta em defesa, blá blá blá. Quem tá lá assinando, né? Espécie Arida. Também o Gabriel Galípolo. Já tá aí. Aí você vê. Voltando para a matéria do Manuel, lá do Globo, que o Galípolo é uma novidade. Abaixo ele fala o seguinte, ó. Ele tem atuado, principalmente, na análise de concessões e parcerias público-privadas, além de defender a criação de garantias soberanas para investimentos privados em infraestrutura. E aqui eu deixei para grifar junto com vocês. Com esse currículo, o nosso ilustríssimo Gabriel Galípolo é um dos cotados para a presidência. Cadê, mamado, senhor? Do BNDES, né? Um banco de desenvolvimento no eventual governo petista. BNDES. Grava isso. Eu não sou um cara muito inteligente, né? Gosto de ler os artigos da academia. Nada melhor do que a academia. Mais ainda, um artigo da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, acima de qualquer suspeitas quando a gente fala na turma da esquerda. E aí veja isso daqui. Saiu no Moral Nacional, é um artigo de 2012. Desenvolvimento nacional e integração regional. Por favor, grava isso. Integração regional. Onde é que a gente já ouviu falar sobre integração regional? Tem algum grupo, né, meio de esquerda que prega integração regional? Não lembro. Mas esse artigo se chama, né? Desenvolvimento Nacional e Integração Regional. O BNDES como instrumento de política externa no governo Lula da Silva, 2013 a 2010. E aí depois tem o texto em inglês. Aí o resumo. Vamos só se atentar para o resumo. Lembrando que o Gabriel Galípolo estaria cotado para assumir o BNDES. Segundo o Globo. Neste artigo, analisa-se o papel assumido pelo BNDES no governo Lula dentro do contexto de resgate de uma visão estratégica do Estado para uma reinserção mais favorável do Brasil no sistema internacional. Na definição de paradigma logístico de Amado Servo, o Estado, além de assumir a responsabilidade pela estabilidade econômica, apoia os interesses nacionais diversificados, como os dos empresários que passam a receber amplo apoio logístico, diplomático e financeiro para o processo de internacionalização das empresas nacionais, inserida na estratégia mais ampla de forjar alianças privilegiadas no Sul como forma de alterar a correlação de forças a favor desses países. Que vai gerar uma espécie de integração. Tem outro artigo aqui também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Integração da América do Sul. O BNDES como agente da política regional do governo Lula. Aqui eu nem vou ler o resumo. Você vê que no passado algumas pessoas analisavam se o BNDES ele poderia ter esse impacto da integração regional. Né? Como foi? Se foi usado, política externa. E olha que interessante, o nosso Gabriel Galípolo, que é novidade, mas só na Globo, porque para os outros jornais é notícia antiga. O Gabriel Galípolo é aqui o cara que escreveu junto com o Fernando Haddad, no dia da mentira, no 1º de abril deste ano, a seguinte matéria lá na Folha de São Paulo. Criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional. Que interessante, né? Que interessante.
Se lembra da história da moeda única na América do Sul, né? Moeda do Sul americana. E tá lá o Gabriel Galípolo. Então é o cara que, pô, não é novidade, né? Não é novidade, pô. Aí você vê, esse texto foi em 1º de abril. Final do mês de abril, o adversário aí de Bolsonaro, tem um vídeo dele que circulou na época, falando, e inclusive virou matéria na Isto É, defende criação de moeda única para a América Latina. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu neste sábado pela primeira vez, eu acho que foi a primeira, né? Assim, em 2022 foi a primeira. A criação de uma moeda única na América Latina como parte da ampliação das relações entre os países da América Latina. Vamos voltar a restabelecer nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina porque não tem esse negócio de ficar dependendo do dólar, disse Lula em discurso no Congresso Eleitoral do PSOL, no qual o partido declarou apoio à candidatura de Lula à presidência na eleição de outubro. E aí o que é interessante, rapaz, o Galípolo, novidade. Rapaz, é matéria no Globo, é matéria na Folha de São Paulo. Faria Lima progressista promove jantares para aproximar indeciso de Lula. No momento onde os questionamentos de um projeto econômico, né, da turma da esquerda, assim, cara, quais são as ideias mais concretas de você? No momento que esses questionamentos estão crescendo no seio da sociedade, eis que aparece notícias sobre como economistas, né, as novidades, os novos apoios que os candidatos estão recebendo. Já foi a São Paulo, foi mais direto, né? Tá falando dos progressistas em específico. A Faria Lima progressista. Olha que foto linda. O Galípolo é um cara muito bonito. É um cara muito bonito, viu? Aí tá lá, né? Haddad e Alckmin estarão em evento que terá vídeo pra Lula e de Miguel Reale Júnior. Vale ler essa matéria. Vai ler, dá uma olhada, né? Mas tudo bem. Mas eu falei pra vocês lá atrás, né, que sobre essa história de não precisar fazer novos acenos econômicos, que eu falei, ó, eu acho que o Alckmin discorda. E eu falei isso porque no dia de ontem saiu uma matéria lá no bastidor falando que o seguinte, né, a luta de Alckmin com empresários. Geraldo Alckmin reclamou com aliados da resistência que tem enfrentado em conversas com empresários país afora. Lamentou que a indisposição é tamanha, que independente do que se fale ou argumente, sempre haverá um argumento para não se votar em Lula. O candidato a vice estendeu a viagem a Porto Alegre para conversas extras com empresários nos encontros. Disse que o futuro governo de Lula não será do PT, mas do conjunto de partidos e ideologias que o apoiaram. Alckmin citou gente do mercado e economistas. Deve ter falado, não, o Gabriel Galípolo tá com a gente, pô. Agora vai. Agora voou. Pércio Arida. Lara Rezende. Bachan. Malan. Só os melhores do Armínio Fraga. Indiscutivelmente liberais. Que endossam o ex-presidente para defender que o governo será de centro. Diz que mesmo o governo de Lula foi mais de centro que de esquerda, com respeito aos fundamentos macroeconômicos. Não adiantava. Não colou. A conversa do Alckmin não colou. Alckmin insistiu nas conversas que se pensasse nos governos de Lula e não nos da petista. Falando, porque esqueci de colocar. Putz, cortou um para falar da Dilma. Mas admitiu aliados que parecia que falava para ouvidos moucos. Lá em Porto Alegre ele relata, né, que falando aqui, que não tem nada a ver com a Dilma, etc. Mas não tá colando. Na reta final de campanha, olha as notícias da imprensa sobre Bolsonaro. Naquela raiva. Não é Bolsonaro, aquele acirramento, né? Esse clima de virada. A reação do mercado ao crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. Esse aqui a gente já comentou, mas também são mais uma, né? Não custa a pena, não tem problema comentar de novo. O presidente Jair Bolsonaro diminuiu a distância para o ex-presidente Lula em algumas pesquisas eleitorais e a reação do mercado tem sido decisiva. As estatais passaram a subir de forma mais acentuada em resposta ao crescimento de Bolsonaro.